pessoal, tudo bem? Então vamos estar dando prosseguimento aos nossos estudos referente à questão da análise mais empresarial dessa última rodada que vocês estão vendo sobre a empresa. E a gente vai estar trabalhando um pouquinho a questão da dinâmica de grupos e equipes. É uma temática que vocês já viram em algum momento até da vida de vocês. O que é equipe, o que é grupo? É a mesma coisa, não é? Qual que é a importância de eu trabalhar o planejamento tanto com grupo e equipe e conhecer um pouquinho de competência de liderança e que metas e objetivos eu tenho que ter referente a essa temática. E daí a gente finaliza com a questão da temática orientativa referente à atividade da empresa Dobra Bem. Então vamos lá. Quando a gente fala de competências, é muito comum na dimensão desse assunto falar a pessoa tem que ter conhecimento, habilidade e atitude, que está relacionado ao saber em si, tanto o saber real, de conhecimento adquirido por curso, aquelas orientativas que se tem quando a gente quer adquirir conhecimento. E a habilidade é a própria experiência, a capacidade do indivíduo que ele se destaca dos demais. Então ele pode ter mais a habilidade do saber fazer e muitas vezes não ter o conhecimento, mas isso ele consegue adquirir através do momento que ele se presta atenção em se autoconhecer, em autoaprender. E a atitude é aquela vontade real, do saber agir, a vontade que ele tem. Então, sem a atitude, ele pode não ter o conhecimento e nem a habilidade, Mas uma das competências que hoje se fala muito nesse mundo corporativo é a questão dos valores pessoais, o saber ser. E ele está muito amarrado hoje com as competências que algumas empresas buscam, justamente pela seguinte situação. Algumas das empresas em si, tanto americana, vem trabalhando muito com a questão da competência da vontade. Então, assim, a partir do momento que a pessoa tem a vontade, quer crescer, ela se permite, ela consegue desenvolver melhor a competência. Porque não adianta eu ter uma competência de conhecimento, do saber, também tem a habilidade, que eu tenho a capacidade de estar ensinando, de estar sabendo fazer, mas muitas vezes eu me peco ali na atitude, não tem interesse ou no valor pessoal, de não saber ser real o que a empresa está querendo, de não saber compartilhar, então isso começa a pesar. Então hoje, dentro da questão do cenário de negócios, existem 4 pontos principais, tanto planejamento, organização, liderança e o controle, justamente para quê? Qual que é a estratégia da empresa? O que ela precisa fazer para crescer e se desenvolver? Como que isso pode se tornar de forma mais dinâmica? Como que a gente pode estar mobilizando as pessoas que estão liderando outros? E se permitir ter o controle, aprendizagem contínua e aceitação para mudança. Então existe na teoria da liderança, muitas vezes traços de personalidade, existe até um testezinho chamado MBTI que você pode estar vendo sua personalidade, sua característica, Tanto a teoria de comportamento que a gente pode estar estudando em comportamento organizacional, tem até alguns estudos que trabalham muito a questão da teoria do comportamento, teste mesmo para validar a teoria. E teoria do carisma, Existe teoria situacional, mas aqui ela acaba não entrando tanto. Mas por que a pessoa tem determinadas personalidades? Isso começa a permitir você se autoconhecer. Porém, assim, só uma ressalva nessa questão de teoria e de teste de personalidade, não é porque você faz um teste de personalidade e mostra que o seu MBTI ele é mais analítico, mais gerencial, que vai ser sempre assim. É igual o modelo Canvas que vocês vão ver daqui a pouquinho. Não é porque você criou um objetivo X para aquele modelo, para alcançar tal objetivo, que você vai se isolar ali. Então, é ficar atento nessas questões aí. E dentro dessa situação de grupo e equipe, a gente tem uma pessoinha que é importante, é relevante no processo, que seria o líder. Então, o líder vai estar muitas vezes liderando a equipe, liderando o grupo, e ele tem que ter algumas características positivas. Dar e criar visão para a equipe,
ter uma escutativa, saber delegar tarefa e trabalhar e também ensinar de forma assertiva, porque muitas vezes não é somente eu delegar e instruir e exigir da pessoa se eu não dei oportunidade para ela crescer, analisar a situação, incentivar, mostrar onde errou, acompanhar principalmente as tarefas que estão saindo junto. Então ele vai estar servindo os outros com orientativas assertivas. Então, para que todo mundo cresça, ter uma visão mais focada, conquistar a lealdade, todos esses itens, né? Então a gente pode ver que é importante isso. E principalmente no momento de feedback, reconhecer um bom trabalho. Valorizar a pessoa que realmente fez certo e se fez errado, orientar, né? Não chegar impondo, falar, você está fazendo tudo errado. Motivando, tá trabalhando com inteligência emocional, sabendo escutar, principalmente no trabalho. Então a gente vê que hoje dentro do trabalho tem essa dificuldade muitas vezes. Então é ter essa autoconsciência aí de grupo e de equipe. Então quando a gente fala da questão da equipe de trabalho, a gente basicamente está falando o quê? O grupo ele pode se tornar uma equipe quando tiver os objetivos e metas comuns, sempre liderado por mais de uma pessoa. Quando os membros são independentes ou interdependentes, eles conseguem atingir o objetivo. A gente analisa o que dentro dessa situação de equipe, né? Que a equipe acaba usando a competência e o recurso de todo mundo, porque está todo mundo focado em desenvolver. Não é, essa competência é minha ou esse serviço é meu. Eles começam a verificar o que é a interdependência. Um depende do outro para atingir os objetivos. E a equipe acaba tornando a organização mais assertiva e coesa quando ela consegue envolver todos os membros até na tomada de decisão. Então, todo membro de equipe mantém a cooperação, os objetivos compartilhados, a comunicação e o respeito acima de tudo, e acabam se tornando eficazes. Então a gente começa a analisar, muitas vezes, não existe conflito, existe, né? Existe algum atrito? Existe, mas justamente eles fazem o quê, né? Tratam, trabalham junto e principalmente eles começam a verificar o quê? Os membros da equipe, eles acabam muitas vezes tendo uma dificuldade, mas conseguem resolver. Então a equipe acaba justamente se mantendo unida e se desenvolvendo de forma mais assertiva. Então, dentro da equipe existe alguma alocação de papéis, né? Tanto no contexto desse processo de projeto de trabalho, começa a verificar basicamente o quê? Existe ali um elemento de ligação que vai estar sempre coordenando, integrando, e normalmente esse é o líder. Existem pessoas que são conselheiros que vão estar estimulando, escutando, vai ter gente promovendo, discutindo ideias, vai ter sempre gente assessorando, dando dicas, organizando e fornecendo muitas vezes orientações ou estruturas, né, criando ideias produtivas e produzindo e controlando aquilo que tem que ser controlado. E vai estar muitas vezes o quê? Incentivando para que a equipe em conjunto geral esteja de forma assertiva. Quer dizer então que em toda equipe tem que ter isso? É porque na verdade funciona assim. Existe lá no seu trabalho, né, a equipe que você trabalha, automaticamente tem a pessoa que está coordenando, mas não é que eu tenho que colocar na minha equipe um coordenador, não, por si só os papéis são desenvolvidos. Então as pessoas têm características de respeito principalmente com o outro. Pode existir barreira para a utilização de equipe? Pode. A primeira barreira seria o quê? A resistência pessoal, onde o membro da equipe vai estar comunicando, muitas vezes confrontando, mas priorizando as metas desse grupo de equipe, e as pessoas do tipo solitária, né, que muitas vezes acaba não quer se envolver e nem se desenvolver, porque ele acha que tem que ser a maneira dela ou dele, né? Então é aquela situação lá que a gente já comentou em algum momento, né? Síndrome de Gabriela, que foi sempre assim e tem que continuar da maneira que é. Outra barreira dentro da utilização de equipe é a resistência histórica, que as organizações vão estar valorizando as realizações individuais, né? Competição, equipe, né? Eles tentam fazer com que a equipe da loja A venda mais. Então, dentro desse grupo vai ter uma competição entre
os próprios indivíduos da mesma equipe. Se a empresa não for madura ou se a liderança não for tão madura, pode gerar atrito. E existe também outra barreira que é a resistência cultural. As características individuais ou do coletivo muitas vezes não vai deixar com que trabalhe em equipe, que o comportamento muitas vezes começa a atrapalhar. Eu não gosto de fulano, então não vou estar participando desse grupo. Então aparece essa resistência muitas vezes cultural ou até de idioma. Como que pode estar estimulando, né, e incentivando o desenvolvimento da equipe? Através de compartilhamento de informação. Todo mundo muitas vezes sabe como se faz o processo, pedir contribuição, porque muitas vezes a pessoa quer falar e tem medo, né, de não ser valorizado ou vista. Estimular realmente o trabalho, incentivar a equipe, valorizar o resultado, né, e a visibilidade. E se errou, saber orientar e dar dicas, né, de como melhorar e estar auxiliando sempre as pessoas. Já quando a gente está falando de grupo, muda um pouquinho a visão. Então, o grupo, né, vai ser um conjunto de pessoas reunidas no mesmo lugar, com um objetivo comum. Pensa muito na escola, né? Vocês são uma equipe ali na sala e daí tem que fazer um trabalho em grupo. Acabou o trabalho, perdão, o grupo acaba se desfazendo, né? Eu vou sortear com quem que você vai fazer. Então, muitas vezes eu fiz com a pessoa que eu não tenho muito contato. Não é porque eu fiz a atividade que eu vou continuar ali com ela, né? Eu volto para o meu lugar. Então, o grupo, ele se desfaz quando o objetivo acaba sendo atingido. Então, o grupo sempre vai ser composto por mais, né, de 2 indivíduos. Eles são independentes e um não precisa do outro. Só se juntaram para atingir o objetivo. No grupo vai ter sempre interação, informação, tomada de decisão, mas o grupo ele não vai ficar engajado. A partir do momento que se fez a atividade, o grupo se desfaz. Pensa muito assim, ó, na sua empresa vende-se tal produto, mas a sua empresa ela compra de outra empresa. Então fazem uma negociação, conversa, foi uma única vez que eu precisei, então se desfez, né, a comunicação ali. Então o grupo ele acaba sendo independente justamente por isso. Eu fiz o trabalho lá com o João, não sou muito colega, acabou, cada um segue o seu rumo ou vai para o seu canto. Existe também a importância, né, dentro do planejamento, tanto para a empresa como para vocês também. Pensa muito no ambiente interno, ambiente externo. Saiba que hoje as mudanças acabam acontecendo de forma rápida e as coisas estão muito incertas, tanto o mundo VUCA como o mundo BANI, né, cheio de incerteza, devido a essa volatilidade. Mas pensa muito, né? O que vocês esperam do seu futuro? Pensa muito na questão de ferramentas smart, por exemplo. Mas pensa muito assim, as metas tem que ser mensurável, tem que ser específica, tem que ter um tempo. Então, basicamente, o que vai acontecer? Você tem uma meta? Tem uma meta. Que ação que eu vou fazer para atingir a meta que eu tenho, o objetivo que eu tenho? Então pensa muito nisso, né? O objetivo vai ser basicamente o quê? Aquilo que quer ser realizado. A meta vai ser basicamente o estado futuro desejado e as ações que eu tenho que fazer para atingir esse propósito. Para isso eu tenho que fazer um determinado plano, né? Eu quero comprar uma moto, né? Ou quero tirar minha habilitação. Então, automaticamente você vai ter que fazer uma ação aí, né? Quantos anos você tem, que ano que vai ser, quantos que você ganha, quantos que você pode guardar para atingir esse objetivo. Né? Vai ser através da mesada. Então, você vai estar definindo aí uma ação para atingir a sua meta. E planejar, né? Então, sem planejamento, você não consegue desenvolver seu plano muitas vezes e nem sua meta. Então, é ficar atento nisso, né? Existem algumas ferramentas para isso, que é a 5W2H, né? Que a gente pode estar verificando o que deve ser feito, por que deve ser feito, por quem que vai ser feito. Muitas vezes, você está criando um evento, né? Quem que vai estar tocando, onde que vai ser executado. Pensem muito nesses pontos. Quem vai fazer, como vai fazer, quanto que vai custar isso, o que vai fazer, né? Por quê, na onde, quando. Isso tudo vai estar
te orientando de formas positivas. Como que ele pode ser conduzido, quanto que vai custar, ou quanto que vai ser o gasto, vai ter patrocinador, não vai. Pensa muito nessas ações quando vocês forem fazer qualquer meta. Isso serve para tudo na vida. E vocês podem estar dentro desse planejamento fazendo análise SWOT, vendo as forças que se tem, as fraquezas que se tem, né? Como que está muitas vezes o ambiente interno, se está tendo alguma ameaça. Eu quero abrir uma empresa. Que ameaça? Quem que são meus concorrentes? Eu quero fazer uma faculdade, né? Então, quais são as vantagens de eu fazer esse curso? Não é eu fazer o curso superior só porque está na moda ou todo mundo está fazendo. Então, é pensar muito nas ações que devem ser feitas. Vocês podem fazer até uma 5W2H, se vocês quiserem, do curso superior que vocês devem fazer, né? O que deve ser feito? Um curso superior tal. Você coloca lá o nome. Por que você quer fazer? Então justifica, né? Por quem que vai ser feito? Vai ser feito por mim, eu vou ser o responsável, vou ter o apoio dos meus pais. Onde que vai ser executado? Na minha vida, mas na cidade tal. Quando que vai ser realizado? Em 2023. Como que vai ser conduzido? Aí você vai olhar o que? Vai ser particular, vai pagar aluguel. Então começar a colocar na ponta da caneta para ficar mais fácil. E dentro das metas e planos existe o planejamento estratégico, tático e operacional. Então, uma meta só é uma meta se ele tiver um plano e totalmente detalhado. Então, se ele não tiver esse planejamento, esse plano, ele vai ser somente um desejo. Fiquem atentos nisso. Então, vamos definir como que se funciona esses 3 pontos aí do processo, né, dessa cadeia. Existe o estratégico, que normalmente ele é tomado pela alta cúpula e liderança, né, seja estratégia corporativa ou de negócio. Então pensa, é quem está no último topo do nível indicado. O tático vai ser o intermediário, né, ele vai estar trabalhando tanto com a área funcional operacional e vai estar fazendo a mediação com o estratégico. E o operacional é a pessoa que está fazendo acontecer, que está definindo as ações. Ali, pensa assim, num supermercado, né? O operacional é o vendedor, o caixa, né? E o empacotador, as pessoas que repõem. O tático seria os gerentes, né? Que supervisionam o operacional. E o estratégico seria o dono do supermercado, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Isso vocês têm dentro da empresa de vocês. Tenta identificar quem que é o operacional, quem que é o tático, quem que é o estratégico, que facilita. Então, isso acontece dentro desses planejamentos e existe muito uma seguinte situação: eficiência, eficácia e efetividade. Quando você fala, eu tenho eficácia, quer dizer, você faz as coisas certas, né? Eu sou eficiente, né? Eu tenho uma eficiência. Você faz as coisas da maneira certa e muitas vezes sem ninguém pedir. E a efetividade, você gera o resultado e você faz acontecer, né? Então fique atento nisso. Para que isso aconteça, dentro da empresa tem que ter o quê? Definidos os pilares estratégicos, missão, visão, valores e princípios. Tentar se identificar como que está no mercado de trabalho, né? A minha empresa está bem. Isso para vocês também. Vocês como pessoas, né? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Que faculdade que eu vou fazer? Como que as pessoas me enxergam dentro da empresa? E isso vai gerar resultados positivos desses ambientes. Então, pensar muito na análise interna e externa para que vocês sejam referência. E existem áreas específicas que trabalham, né, dentro da empresa. Tem a área de marketing, que vai estar trabalhando muitas relações de mercado, a área logística, que vai estar trabalhando reposição, compras, faturamento. Tem a área de desenvolvimento de produto, que vai estar trabalhando com a pesquisa e a produção. Tem a área de finanças, que vai estar trabalhando com a parte financeira da empresa, e a área de recursos humanos, que vai estar contratando, pagando o funcionário, demitindo, dando treinamento, apoiando o desenvolvimento. Então, o que vocês podem perceber aqui? Dentro de uma empresa, tem várias áreas. Então, é comum, muitas vezes, o jovem entrar e falar: eu não estou no escritório, eu estou em outro setor.
Gente, a área de administração é grande, então ela tem que ser muito bem planejada e projetada. Então é ficar atento nas áreas e irem se desenvolvendo. E por que vocês têm que estar planejando? Pensa muito na questão do Lewis Carroll, que ele tem essa mensagem aqui que fala até lá no filme da Alice, quando ela conversa lá com o coelho, acho que é, e ele pergunta para onde ela vai e ela não sabe, né? E dele fala que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se isso acontece, é porque não tem um bom planejamento, né? Falta uma estratégia assertiva para você chegar no seu ponto principal. Então, existe muitas vezes desafio de planejamento. Então, existe ali subjetividade quando você determina o caminho que quer chegar, né? Utilizando 5W2H, por exemplo, no curso superior que vocês querem cursar. Né? Não é só falar, eu vou fazer tal curso. Tem que tentar identificar o porquê e responder essas questões. Rotina, né? Fazer entender as prioridades, o que é realmente necessário para atingir o planejamento que vocês querem. E o comprometimento. Né? Se você não é comprometido com as coisas, possivelmente seu planejamento sempre vai dar errado. Então é ficar atento nisso. Aprendido e desenvolvido sempre por pessoas que estejam comprometidas. Então, a partir do momento que você é comprometido, tem propósito, você consegue atingir o seu resultado. E aqui tem um modelo básico que a gente vai estar trabalhando. Eu acho que alguns de vocês já conhecem o modelo Canvas, Business Model. Seria o que? Modelo de negócios para você. E ele é pessoal. O Canvas seria pequenas janelas que vocês vão estar preenchendo, tanto pessoalmente, em grupo, e ele vai estar servindo para vocês pensarem. Então, pode começar pela proposta de valor, mas da seguinte forma: quem você ajuda? Primeira pergunta. Segunda, né, como você ajuda as pessoas, né? A terceira, como essas pessoas chegam até você, né? O que você entrega para elas? Como que você interage com elas? O que você ganha em fazer isso? Quem é você? E o que você possui baseado nas informações anteriores? O que você está fazendo para ajudar? Quem realmente você está ajudando? O que você está dando para essas pessoas, né? Então, isso tudo faz com que vocês comecem a pensar. Isso pode ser para empresa, desenvolvimento de empresa, esse modelo Canvas. Ele foi até tese de doutorado do autor que desenvolveu essa ferramenta, e esse é o pessoal, né? Então pensa muito, né? Quem que você está ajudando, né? Como que você está ajudando essas pessoas, né? O que você está fazendo? Então, a partir do momento que você começa a preencher, você começa a verificar, nossa, eu estou no caminho, não, eu estou longe do caminho. Então, quem que você ajudar, muitas vezes pode ser a família, mas identifica nomes que fica mais entendível no seu entendimento. Como que você ajuda essas pessoas? O que essas pessoas estão buscando em você? Né? Como que você está interagindo? Né? O que você está ganhando? Eu estou ganhando um benefício próprio, né? Uma autorrealização. O que você está dando muitas vezes para ela? Não, muitas vezes não é só a questão de custo, né? Mas entra a parte intangível. Eu estou dando uma orientação, estou dando conselhos. Então, tudo isso acaba sendo um ponto positivo, né? Quem que ajuda você a desenvolver isso, né? E até te incentivar, é a família, é a equipe, é a minha empresa, é o meu trabalho, né? O que você está fazendo? Então, começa a fazer um canvas pessoal seu que você consegue identificar. O modelo que vocês podem estar vendo aqui, e tem até a ver uma dessas atividades, é essa proposta de valor aqui, tá? Do modelo Canvas. Pensa ali na empresa Dobra Bem, né? Qual que é a proposta de valor da empresa Dobra Bem? Né? É ser uma empresa no ramo de supermercado, no ramo madeireiro, né? Então, é você tentar identificar e começar a verificar como que eles estão se relacionando. E tem até uma das atividades que vocês vão estar apresentando, tá? O item 1 lá da empresa Dobra Bem, né? Vocês vão apresentar os itens que tem que ter na proposta de valor, e eles estão aqui. Então, vocês vão identificar eles e colocar, né, a estrutura de curso, né? O que significa? Então, você vai basicamente transcrever esse slide aqui na 1.
E daí vocês vão ver a história da empresa Dobra Bem e vão fazer um modelo de negócio para a equipe, né? Escolhe lá alguém do setor, né? Sei lá, Carol. E tenta fazer o da Carol. O que, que a Carol ganha? Ali tem a característica do seu Emílio, da mulher dele. Vocês vão fazer o de alguém. E daí vocês, por final, vocês vão estar fazendo o quê? Ver os itens de competência, conhecimento, habilidade e atitude. E vai verificar, né, as competências da equipe. Pode ser da equipe que você escolheu ali na atividade anterior. E vai estar apresentando, né, que competência essa pessoa tem. A Carol tem, por exemplo, seu Emílio. E o que, que ele pode fazer para melhorar, para que contribua para o sucesso da empresa. Então é ficar atento nessas informações. Pessoal, e a gente chega ao final. Não esqueça de fazer as atividades. Se tiver dúvida, procure o seu professor, o seu tutor e tira as dúvidas. Um abraço e até a próxima aula. A aula de número 46. Até mais.